Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por essa noite, digam glória a Deus. Louvo a Deus por esta oportunidade de aqui estar. Aprove ao Senhor nos conceder essa oportunidade. Gostaria de agradecer ao Wagner pela confiança, ao pastor Isaac, a todos que estão aqui nessa noite. Eu sempre tive em mente que, como obreiro do Senhor, eu preciso estar sempre preparado para qualquer situação, para qualquer momento, para compartilhar a boa palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Eu gostaria de ler o verso de número 1, verso de número 2 e o verso de número 14. Êxodo, capítulo 3, verso 1 e 2 e o verso 14. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O Eu sou me enviou a vós. Podei tomar o seu assento, aplaudindo, glorificando o nome do nosso Senhor. Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler é uma passagem muito conhecida. O livro de Êxodo, ele tem um significado de saída. E Deus escolhe Moisés para ser o personagem principal deste livro. O que me chama a atenção é que Deus ele usa a vida de José para conduzi-lo até o Egito. E José não foi coagido, não foi jogado no Egito. José foi enviado para o Egito. Deus colocou José dentro do Egito. José foi semeado no Egito. E talvez a gente pense, com todos os problemas que José teve nessa caminhada, o tanto que ele sofreu, foi vendido, foi traído, foi preso, mas tudo isso estava dentro do propósito de Deus. E aqui eu quero te dizer algo nessa noite, que nem sempre quando tudo está dando certo na nossa vida, é sinal que tudo está perdido. Muitas das vezes é o Senhor nos tratando e nos conduzindo para o centro do seu propósito. A Bíblia nos diz que José, dentro do Egito, ele cresce e ele chega a ser governador do Egito. Lembra que eu disse que José foi semeado no Egito? Pois bem, sabemos que toda semente, ela nasce e ela frutifica. Toda semente onde ela é colocada, ela tem a função de desabrochar e crescer. E é assim que o homem de Deus e a mulher de Deus precisa ser. Aonde o Senhor te colocar, você deve crescer. Porque o Senhor te chamou e te escolheu, não foi para morrer entre as pedras. O Senhor te chamou e te escolheu para onde você ser colocado. Você trazer crescimento. Você fazer diferença. A Bíblia diz que Jesus compartilha conosco que nós somos sal da terra e luz do mundo. E o sal, a sua finalidade é salgar, mas encontramos uns atributos no sal que ele serve também para conservar. O Senhor nos colocou nessa terra
para conservar, para ser a diferença. E quando eu olho para a vida de José, eu enxergo a diferença. Eu enxergo o que é ser sal, o que é ser luz, mesmo estando num cenário que tudo contradiz. Às vezes a promessa de Deus vai parecer incompatível com a sua realidade. Talvez os planos, as promessas que Deus fez para a sua vida, você vai olhar para o cenário da sua vida e não vai enxergar o propósito de Deus. Mas o Senhor fala conosco que não enxergamos realmente o propósito de Deus em meio ao processo. Processo é processo, mas no final, o Senhor nos revela a sua boa e perfeita vontade. José é semeado e José traz um crescimento, José cresce. E o propósito de José é ser semente no Egito. E através da vida de José, toda a casa de Jacó, ela vai para o Egito, se hospeda lá. O que me chama a atenção é que do término de Gênesis ao livro de Êxodo se passa 350 anos. Em todos esses anos o Senhor estava cuidando do seu povo. Em todos esses anos o Senhor estava zelando com o seu povo. E o que mais me chama a atenção é que Deus falou comigo através dessa palavra e falou: Lucas, o ano de 2024 será um ano de crescimento. Eu não sei quem está aqui nessa noite que acredita nessa palavra, mas o Senhor falou comigo que este ano é um ano de crescimento. E talvez você não enxergue pelo cenário da sua vida, mas os olhos espirituais dos céus, o Senhor nos diz nessa noite: este ano é um ano de crescimento. E digo mais, crescimento, ninguém cresce sorrindo. O crescimento, ele cresce em meio à dor, ele cresce em meio ao sofrimento. Crescimento não acontece da noite para o dia. Para haver crescimento precisa de processo. Mas o Senhor falou comigo e fala conosco através dessa palavra. Eu tenho crescimento para a minha igreja. Só que o crescimento, ele vem acompanhado de momentos difíceis. O sofrimento, ele vem acompanhado de momentos em que você vai olhar e não vai enxergar, vai parecer incompatível com o que Deus falou sobre a sua vida. Mas o Senhor diz que pode passar tudo nessa terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tudo passa nessa vida, mas a palavra do Senhor permanece. A Bíblia nos diz que o povo egípcio estava ficando preocupado com o crescimento do povo de Deus. Faraó estava preocupado com o crescimento da descendência de Jacó que estava inserida no Egito. Porque realmente é dessa forma. O crescimento, ele traz incômodo para quem não cresce. O crescimento incomoda quem não cresce. O crescimento preocupa quem não cresce. Só que o Senhor está dizendo: o crescimento quem dá sou eu. Quem aprova o crescimento na sua vida sou eu. Quem aprova o crescimento da tua casa sou eu. Quem aprova o crescimento do teu ministério sou eu. Todo crescimento passa pela aprovação de Deus. O povo começa a crescer e traz de certa forma uma preocupação para o Egito. As pessoas que não crescem se preocupam quando vê você crescer. Só que não é você que está crescendo, foi Deus que liberou o crescimento sobre a sua vida. A Bíblia vai nos dizer, que o apóstolo Paulo nos diz que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus.
Deixa eu te dizer nessa noite, não existe crescimento que permaneça se não foi o Senhor dos céus que liberou. Não existe crescimento sem a presença de Deus. Quem aprova o crescimento do homem é o Senhor. A Bíblia nos diz que eles vão dar um decreto dizendo que todo menino que nascesse, que fosse do gênero masculino, deveria ser morto. E aqui eu entendo algo. Diga por quê? Porque Faraó achou que o povo de Israel, o povo de Deus, a descendência de Jacó, estava sob os seus cuidados. O Egito achou que o povo de Deus estava sobre os cuidados do Egito. E pelo fato do Egito achar que o povo de Deus estava sobre os cuidados dele, ele achou que poderia barrar o crescimento. Só que a Bíblia vai nos compartilhar e nos deixar claro que o povo de Jacó, a descendência de Jacó, não estava sob os cuidados do Egito. A descendência de Jacó em todo o tempo, em todo momento, estava sob os cuidados de Deus. Deixa eu te dizer nessa noite, talvez o mundo ache que você está sob os cuidados do mundo, mas você tem um Senhor, o bom pastor, como diz Davi no Salmo 23, que tem cuidado da sua vida. Não é o mundo, não é principado, não é potestade que vai barrar o crescimento que Deus liberou sobre a sua vida. Não há quem possa impedir o que Deus liberou sobre a sua casa. O maior erro do Egito é achar que o povo de Deus está sobre os seus cuidados. Mas a Bíblia nos compartilha em Isaías capítulo 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É Deus dizendo para nós nessa noite: vocês estão nas minhas mãos, não há quem possa tirar vocês das minhas mãos. Povo de Deus, Israel de Deus, igreja do Senhor, sou eu, Deus Jeová, que tenho proporcionado crescimento. E o mundo, as aflições, principados e potestades não vão barrar o crescimento que Deus liberou sobre a sua igreja. Os fariseus não barraram o crescimento da igreja. César não barrou o crescimento da igreja. Ninguém pode parar. Os leões não pararam o crescimento da igreja. Quanto mais o povo cristão era lançado na arena, mais o povo de Deus crescia. É o inimigo dizendo: eu vou tentar infiltrar o medo, eu vou tentar implantar a minha pressão de morte. Mas o Senhor está dizendo: ainda que o inimigo se levante para dizer que não vai crescer, para dizer que não vai frutificar, para dizer que vai morrer, a minha igreja começa a crescer, 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 porque quem liberou o crescimento não foi o homem, quem liberou o crescimento foi eu, diz o Senhor. Ninguém para o crescimento da igreja. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O crescimento que Deus proporciona, ninguém pode impedir. E o Senhor fala conosco através dessa palavra: eu estou proporcionando um tempo de crescimento. Eu estou taxativo nisso, mas o Espírito me conduz a dizer: o Senhor está proporcionando um tempo de crescimento. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém cresce sorrindo. O crescimento ele é acompanhado de dor e aflição. Mas eu preciso dizer isso: quanto mais o Egito pressionar,
Quanto mais o mundo querer te matar, o Senhor vai proporcionar crescimento. Porque você tem dono. Você está sob os cuidados do bom pastor. E Ele cuida das suas ovelhas. A igreja não está perdida, a igreja tem dono. E o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor da igreja. E eu estou liberando um crescimento sobre o teu povo. Eu estou liberando um crescimento ministerial. Eu estou liberando um crescimento, porque a igreja do Senhor vai crescer. Glórias a Deus. A Bíblia nos diz que o povo começa a crescer. E naquele momento, mesmo eles barrando o crescimento, tentando barrar, a Bíblia vai nos dizer que nasce um menino por nome Moisés. Joquebede tenta esconder o menino por 3 meses. Mas o crescimento que Deus libera sobre a nossa vida, a gente não tem como esconder. Aquilo que Deus te deu, você não tem como esconder. Vai chegar o tempo que Deus vai revelar. Vai chegar o tempo de se expor. Porque o que Deus te prometeu e te colocou nas tuas mãos precisa ser dito ao mundo, precisa ser revelado. O projeto de Deus não fica escondido. Moisés é um projeto de Deus. E quando Moisés nasce, ela não podendo mais esconder o menino, a Bíblia nos diz que ela faz uma arca. Ela betuma essa arca, coloca o menino e coloca no rio. A Bíblia diz que ele é lançado no rio Nilo. E naquele momento a filha de Faraó está se banhando e ela pega aquela criança e ela vai dar um nome para essa criança: Moisés, filho tirado das águas. O livro de Êxodo significa saída. E a filha de Faraó nomeia Moisés como tirado das águas. Talvez você tenha entendido que o povo saiu do Egito. Só que quem aqui já viu Deus falar que Ele tirou o povo do Egito com mão forte? É Deus dizendo: o povo não saiu do Egito. Eu resgatei o povo do Egito. Eu retirei o povo do Egito. Moisés é nomeado com o propósito de Deus. E digo mais, não foi Joquebede, mãe de Moisés, que nomeou ele. Quem teve que nomear foi o Egito. Quem teve que reconhecer foi o Egito. Deixa eu te dizer algo: quando chegar o tempo de você ter que expor aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, o mundo vai ter que olhar para você e reconhecer aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Eu vou me apressar. A Bíblia nos diz que Moisés cresce. E quando Moisés, ele cresce, ele tem um entendimento de quem ele é, de que povo ele pertence. E quando Moisés vê um homem egípcio maltratando um hebreu, Moisés ali, na tentativa de proteger, ele acaba matando este homem. Conhecemos a Bíblia e sabemos que Moisés enterra esse homem. E mais tarde, o povo hebreu vai até comentar com Moisés, dizendo que viu o que ele fez. Moisés, preocupado, ele foge. E ele vai parar numa terra chamada Midian. Lá ele conhece a sua esposa, se casa com ela. E a Bíblia nos diz que certo dia ele está cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés está caminhando para o Horebe. E quando eu pego o significado de Horebe, eu entendo que significa monte de Deus. Talvez Moisés pensou que a sua vida estava indo para a ruína. Talvez Moisés pensou que ele estava indo para um caminho totalmente oposto do caminho de Deus. Talvez Moisés achou que acabou para ele. Talvez Moisés achou que ele estava esquecido, que ele estava numa terra distante,
que ele estava longe do propósito, mas enquanto Moisés achava que estava longe, Deus estava conduzindo Moisés para o Horebe, Deus estava conduzindo Moisés para o monte de Deus. Deixa eu te dizer algo, talvez você entrou aqui nessa noite, e você até pense que você está perdido, está longe, mas o Senhor diz por essa palavra, que Ele tem te conduzido ao Horebe. Lucas, e que é o Horebe? O Horebe é a oficina de Deus, é no Horebe que Deus trata, é no Horebe que Deus chama, é no Horebe que Deus conduz para o propósito. Quem não se lembra quando Elias, ele se sentiu ameaçado, e ele foge para o Horebe, e lá no Horebe Deus trata com o profeta Elias. É Deus dizendo: eu estou te conduzindo para a minha oficina, e lá eu vou ter um particular contigo, lá eu vou te mostrar os propósitos que eu tenho sobre a sua vida. Talvez você pensou que tudo está perdido, mas eu e o Senhor estou te conduzindo para o Horebe. Moisés vai olhar e vai ver uma sarça ardente, e o Senhor vai dizer: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, pois o local onde você está é terra santa. É Deus dizendo: todo crescimento precisa que você tire algo, precisa que você reverencie, precisa que você tire algo da sua vida, que você renuncie a alguma coisa. Não existe crescimento sem renúncia. Não existe crescimento sem abrir mão de alguma coisa. Você está aqui nessa noite, quantas coisas você abriu mão para estar aqui? Só que o Senhor está dizendo: eu tenho visto tudo que você tem tirado no caminho. Eu tenho visto tudo que você tem abrido mão nessa trajetória. Mas chegou o tempo de crescimento. E quando chega o tempo de crescimento, é um tempo de intimidade. É o tempo que Deus te chama para perto. É o tempo que Deus pede para você tirar as sandálias, porque chegou um novo tempo. Chegou o tempo de viver o propósito de Deus. Por gentileza, se coloque de pé. E aqui eu finalizo essa mensagem dizendo para você: o Senhor tem crescimento para a sua vida. E o crescimento de Deus é extraordinário. Neste momento, gostaria que você aplaudisse ao Senhor, você que recebe esta palavra.